Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 18 de fevereiro. Este é o programa da Defenda PM, em sua 50ª edição. 50 semanas consecutivas aqui pela TV Osasco, ao vivo, e no Facebook da Defenda. Comigo, mais uma vez, o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação. Em instantes, nós vamos entrevistar Bruno Langeani. Ele é gerente de Sistemas de Justiça e Segurança do Instituto Sou da Paz. Bem-vindos. Brasília. Na quinta-feira da semana passada, o deputado Coronel Tadeu oficializou sua candidatura à presidência da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal. Quem indicará o presidente da CCJ é o deputado delegado Valdir, de Goiás. Ele é o líder do PSL na Câmara. Além do Coronel Tadeu, concorrem mais 3 deputados. O líder deve anunciar sua decisão até o Carnaval. Mais Brasília, muitas reuniões de representantes dos policiais militares com os parlamentares para tratar da Previdência, nivelar argumentos e uniformizar o discurso. Na semana passada, a reunião contou com a presença do coronel Marlon Jorge Tesla, presidente da FENEM, Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, e do deputado federal Subtenente Gonzaga, de Minas Gerais. O presidente da Defenda, coronel Elias Miller da Silva, foi um dos palestrantes. Vamos agora para a entrevista da semana. Está aqui conosco o gerente da área de Sistemas de Justiça e Segurança do Instituto Sou da Paz, Bruno Langeani. Ele é bacharel em Direito pela Mackenzie, formado em Relações Internacionais pela PUC São Paulo. No Instituto Sou da Paz, desenvolve atividades de supervisão e implementação de projetos pilotos, desenvolvimento de pesquisas aplicadas e mobilização na área de Polícia e Justiça Criminal. Bruno, muito boa tarde, obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo. Coronel Ernesto, boa tarde, pela 50ª vez. Boa tarde, Silvio, boa tarde, Bruno, boa tarde a você que nos assiste. Muito obrigado por estar nos acompanhando. 50 programas Defenda, acho que é uma marca a ser comemorada efetivamente. E acredito que tenha sido muito boa a presença aqui do nosso amigo, meu amigo Bruno. Muito obrigado mais uma vez pela presença, porque vamos tratar de um assunto muito relevante hoje. O Sou da Paz tem uma proposta muito interessante, que fez essa proposta, transformou essa proposta numa agenda e apresentou essa proposta, essa agenda, aos candidatos, de uma forma geral, que estavam concorrendo ao governo de São Paulo. Eu queria começar com uma pergunta bastante oportuna, já que nós temos o nosso governador eleito, João Dória, que trouxe, durante a campanha, algumas promessas que algumas ele não cumpriu ainda, e outras que ele já cumpriu de forma diferente, né? Como é o próprio caso da nomeação do secretário de Segurança Pública, que seria um policial e nomeou um general. Mas, de qualquer forma, existem algumas promessas de campanha que foram colocadas, e vocês têm uma agenda muito bem elaborada. Aliás, parabéns ao Instituto Sou da Paz pela abrangência dessa agenda. Eu queria, primeiro, começar a pergunta básica. O quanto essa agenda se aproxima e o quanto ela se distancia das promessas de campanha do governador eleito, João Dória? Ernesto, queria primeiro agradecer o convite, ao Silvio também, a oportunidade de a gente falar dessa agenda que o Sou da Paz construiu para a segurança pública. Eu acho que tem alguns pontos coincidentes e algumas divergências importantes entre as propostas do governador João Dória agora e a nossa agenda. Acho que o primeiro ponto apesar dele ter tocado na questão de valorização policial, se você olha a nossa agenda, a gente pede compromissos mais concretos, né? Então, qual é o aumento prometido para as categorias, estamos falando de Polícia Militar, Civil e Técnico-Científica,
E também a questão que para a gente é muito cara, que tem a ver com reposição dos efetivos, né? Foi dito, foi prometido que haveria reposição dos efetivos, mas a gente tem cobrado um pouco qual é o número, o que vai ser reposto para a gente poder saber se essas propostas vão ajudar de fato o São Paulo a melhorar a segurança. Acho que em alguns outros pontos que têm algumas divergências, tem a ver, por exemplo, com a questão do sistema prisional, né? O governador João Dória fez um discurso bastante midiático com relação de que vai prender todo mundo, bandido na cadeia, etc. Mas acho que a gente precisa confrontar isso com a realidade do sistema. Hoje, São Paulo tem 2 presos para cada vaga e, para além disso, uma série de outros problemas do sistema prisional, como oferta de trabalho e emprego, não estão disponíveis para isso. A gente sabe que é importante que, de fato, o sistema prisional seja uma porta de ressocialização para presos. O outro ponto que a gente cobrou de divergência do governador João Dória tem a ver com as medidas para reduzir violência contra a mulher, né? Acho que as propostas foram muito tímidas nesse sentido. Já há um ponto mais claro de reivindicação sobre a questão das delegacias da mulher 24 horas. A gente sabe, quem trabalha com segurança pública, que o principal problema de violência doméstica acontece à noite e de final de semana, então é natural que a gente cobre que essas estruturas estejam disponíveis nesse período. Então, em linhas gerais, acho que são essas principais diferenças com relação ao que tem na nossa proposta e o que foi prometido pelo governador. Bruno, aproveitando a sua fala de recomposição dos efetivos, eu acho que é muito importante a sociedade, e aí eu coloco essa incumbência nos ombros do Sou da Paz, que é um parceiro forte nessa observação do que acontece, porque o recompletamento do efetivo ele tem que ser feito de uma forma bastante coerente. Por que eu digo isso? Porque nós temos um tempo de formação e nós temos uma capacidade formadora. Falo só pela Polícia Militar, não falo pela Polícia Civil, pela técnico-científica, que eu desconheço. Mas eu falo pela realidade da Polícia Militar. Nós temos uma capacidade formadora e nós temos um tempo de formação. E tivemos experiências muito ruins anteriormente, quando um desses 2 pontos foi negligenciado. Ou seja, quando se formou num tempo menor ou não se formou dentro da nossa capacidade de formação, colocando qualquer um para fazer a formação. Então, acho que essa é uma observação que tem que ser feita muito de perto, fiscalizada efetivamente pela sociedade civil organizada, e nesse ponto, o Sou da Paz é um dos grandes membros dessa sociedade civil organizada que pode fazer essa observação. Perfeito. Eu acho que com relação a essa questão da reposição do efetivo, em vários momentos, várias dessas propostas se encontram, né? Então, essa reposição de efetivo ela não pode ser feita com perda de qualidade nem de tempo da formação da Polícia Militar, mas tem um outro ponto que está conectado a isso, que é a questão salarial. A gente sabe que, tanto na Polícia Militar quanto na Civil e na Técnico-Científica, o baixo salário muitas vezes é causa de evasão desses policiais. Então, o Estado e a sociedade, isso é recurso público, fez um grande investimento nessas pessoas que muitas vezes vão deixar essa corporação para ir atrás de salários mais atraentes. Então, essas coisas estão casadas, elas precisam ser conectadas, mas de fato a gente não pode ter essa perda da qualidade de formação, porque essa é uma das questões que diferencia as polícias de São Paulo de várias outras do país com relação à qualidade da formação dos quadros. Inclusive, a primeira proposta que vocês trazem na sua agenda é justamente a da valorização, é a proposta principal. E faz a remissão exatamente à lei que estabelece a data base, que é agora março. E nós estamos esperando uma sinalização do nosso governador, que disse claramente em todas as suas manifestações de campanha, principalmente aquelas feitas dentro das associações policiais, tanto militares quanto civis, quanto a técnico-científica, que haveria essa recomposição salarial logo que fosse possível. Agora, a gente entende a situação que o Estado passa, mas, como vocês bem colocam e como nós estamos brigando já há muito tempo, a recomposição salarial ela é fundamental para valorizar efetivamente o trabalho policial. Acho que esses são pontos interessantes e quando depois a gente fala também, já entra um pouco na questão da gestão da atividade policial, tem outros problemas hoje que têm desviado o efetivo das polícias da sua atividade fim. Então, a gente fala também, por exemplo, da questão da importância que é os quadros da Secretaria de Administração Penitenciária para a escolta serem fortalecidos para liberar efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil que hoje são usados para a transferência de presos
para a atividade fim, que é o que a missão dessas instituições traz. E a gente também se colocou bastante contra essa questão da ampliação dos efetivos de BAEP no interior, que foi prometido pelo governador, que a gente acha que isso também vai ser feito com prejuízo de vários outros programas de policiamento. Ô Bruno, antes, você já está indo para um outro tópico aí, eu queria só voltar no primeiro, da valorização do PM, Claro. E depois a gente vai nele, nos outros. É o primeiro item da agenda do Instituto Sou da Paz, a valorização do PM, e eu gostaria de saber o que, além de salário, você considera como valorização de PM e o que você achou do policial nota 10? Então, a questão de valorização dos policiais, a gente coloca muito claramente tanto essa questão de formação, a questão salarial, mas também, obviamente, isso entra na questão de condições de trabalho. E aí, condições de trabalho, a gente precisa olhar para a questão de como estão os turnos de trabalho, qual o turno que esses policiais estão sendo submetidos e também as condições de trabalho. E aí, condições de trabalho, a gente está falando desde melhoria da qualidade das viaturas, melhoria da qualidade dos EPIs, dos coletes, tudo que é oferecido para o policial, as condições de que ele tem para fazer as suas refeições durante seu turno de trabalho. Então, todas essas questões a gente julga, a gente reputa que são fundamentais, ter um olhar específico para isso, porque, ao fim e ao cabo, se esse policial estiver trabalhando em boas condições, se sentindo bem, o serviço que ele vai prover para a sociedade vai ser de muito melhor qualidade. Uhum. E o policial nota 10? Então, com relação à questão do policial nota 10, a gente acha que esses incentivos para a polícia, eles precisam ter uma combinação entre eles, né? Então, por exemplo, o Sou da Paz participou muito da questão do programa de bonificação para resultados da Secretaria de Segurança, que paga um incentivo financeiro para os policiais que batem metas, que trabalham junto, Polícia Militar e Polícia Civil, para reduzir roubo, para reduzir homicídio. A gente acha que é importante o incentivo financeiro, essa bonificação por mérito, então quem fez mais recebe mais, mas acho que também pode ter outros tipos de incentivos informais que também ajudam a essa valorização do policial. Então, as polícias já fazem um pouco isso informalmente, o comando da Polícia Militar faz café da manhã com o comandante, no batalhão você tem as ocorrências de destaque, eu acho que isso pode ser um item a mais de valorização. Agora, a gente não pode achar que isso irá substituir questões fundamentais que são a questão do soldo, né? A questão do salário principal, que é o que é decisivo para o policial ter uma boa qualidade de vida. Perfeito. Eu vou voltar na questão dos AEVPs e dos quadros, na verdade, da Secretaria de Administração Penitenciária, porque isso é um problema que aflige principalmente o policial militar, que está desviando o comandante hoje, comandante de companhia, comandante de batalhão, hoje ele acaba desviando parte considerável do seu efetivo para fazer uma função que não é dele. O que o Sou da Paz enxerga nessa movimentação? Vocês entendem que existe uma consonância efetiva daquilo que vocês gostariam que acontecesse com aquilo que o governador prometeu ao longo da campanha? E está tendo alguma movimentação mais concreta? Vocês observam algo que fuja à promessa de campanha e efetivamente se traduza em ações concretas? A PPP que foi anunciada recentemente é algo nesse sentido? Então, acho que na questão prisional talvez seja um dos pontos em que a gente mais tem divergência, né, com relação ao governador João Dória. Muito recentemente, a gente teve, semana passada, sexta-feira, com o Coronel Nivaldo para conversar com relação à SAP, então eu nem consegui conversar com meus colegas para ver se as propostas que a gente tem aqui de sistema prisional estão alinhadas com o que está prevendo o Coronel Nivaldo nesse sentido. Mas o que o Sou da Paz defende nessa linha? Acho que primeiro, na nossa opinião, a gente precisa começar a aprender diferente, acho que já tem um primeiro olhar nessa questão da porta de entrada. Acho que é importante que as pessoas saibam que hoje só 15% das pessoas presas em flagrante ou por mandado no estado de São Paulo são presas por crime violento, então acho que a gente precisa ter um olhar primeiro para essa questão da porta de entrada e depois, de novo, a gente acha decisivo que tenha uma racionalização do sistema prisional e que ele sirva de fato para a ressocialização, né? Então, muito se fala às vezes, bom, os presos não querem trabalhar, não querem estudar, mas na prática, se a gente olhar quais são as unidades prisionais, quantos por cento das unidades prisionais tem essa oferta, tem essa possibilidade, São Paulo está muito atrás da média nacional, que já é uma média bastante baixa, né? Então, o Sou da Paz não defende que as pessoas fiquem sem punição, a gente acha que quem cometeu o crime precisa sim ser responsabilizado, mas a gente acha que essa responsabilização ela precisa conseguir trazer um caminho de saída para essas pessoas que cometeram o crime. Uma outra coisa que eu estou
conversamos antes, né, e eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais, é da questão da eficiência da polícia. É algo que vocês colocam aqui muito claramente, a importância de melhoria da eficiência das polícias. E eu queria abordar 3 pontos fundamentais. A primeira é a questão do TCO, que vocês tratam disso na agenda. A segunda, a questão da coleta de dados, de um banco de dados. E a terceira, para fechar, né? Então, temos polícia militar, técnico-científica, e a questão da polícia civil, o papel da polícia civil de investigação. Queria falar um pouquinho desses 3 pontos. O papel da polícia civil, o TCO, que envolve a polícia militar, e a questão do banco de dados criminal, que envolve a técnico-científica. Então, começando falando da Polícia Civil, né? Na nossa agenda, a gente coloca que a gente gostaria de ver uma readequação da lei orgânica da Polícia Civil, da questão de quadros. A gente acha que há um número muito grande de cargos diferentes, isso dificulta a gestão do dia a dia da Polícia Civil. A gente acha também que a Polícia Civil ela precisa melhorar e dar uma racionalizada em processos, então melhorar esse atendimento no balcão de delegacia, conseguir agilizar essa elaboração dos boletins de ocorrência. Falando da questão do termo circunstanciado, o SUDAPAS também colocou esse como um item que nós defendemos. A gente advoga que esses processos têm que ser mais rápidos, precisa melhorar o compartilhamento de dados entre Polícia Militar e Polícia Civil. Não faz sentido a gente ter duplicação de processos e informações que se perdem no meio do caminho. Acho que, ao fim e ao cabo, não tem a ver com fortalecer uma polícia ou enfraquecer a outra. A gente está olhando como faz mais sentido esses processos e como a gente consegue gerar eficiência, porque ao mesmo tempo em que a gente está defendendo melhor salário da polícia, obviamente a gente vai cobrar, por consequência, uma entrega de melhor qualidade. Né? Então, eu acho que essas coisas elas não são antagônicas e a corporação ela precisa olhar para isso. A outra questão que a gente tem defendido tem relação com a Polícia Civil ela precisa ter mais liberação de efetivo para poder se dedicar à sua atividade principal, que é a questão da investigação de crime. Né? Acho que São Paulo está à frente de muitas polícias, mas a gente advoga que isso pode melhorar bastante. A gente sabe, por exemplo, que esclarecimento para crimes patrimoniais em São Paulo são muito baixos e é um tipo de crime que é o crime que na prática apavora a população. Né? São Paulo conseguiu reduzir muito e tem todos os méritos por ter reduzido o homicídio, mas a população está muito preocupada com roubo de rua, um roubo arma na cara, e a Polícia Civil tem um papel fundamental de conseguir tirar essas pessoas de circulação, conseguir coletar provas com relação a isso e fazer essa entrega para a sociedade. Com relação ao banco de dados, até fazendo agora um gancho com o pacote do ministro Moro das propostas, o SUDAPAS, ele enxerga como possível a captação de dados dentro do sistema prisional já, ou seja, fornecimento de DNA, isso vai ajudar de alguma forma? Como é que você se posiciona a respeito disso? Acho que todas as propostas que falam em termos de melhoria de coleta de informação, melhor gestão de dados, o SUDAPAS, ele também defende esse tipo de proposta, né? Só que aí, Coronel, acho que é importante a gente dar um passo atrás, porque assim, a gente vê, no caso do projeto do Moro, né, há uma série de outros bancos de dados que o governo federal já cuida hoje e que são incapazes de fornecer informações básicas. Né? Então, para dar 2 exemplos simples, o governo federal hoje ele não consegue dizer qual a quantidade de droga apreendida por cada polícia no Brasil inteiro. Sem diagnóstico, a gente não consegue fazer uma boa política de segurança. A mesma coisa para armas. O governo federal não sabe quantas armas de fogo são apreendidas no país por cada uma das corporações. Então, há uma série de problemas de coleta de informação anteriores que precisam ser atacados e que dependem, nesse caso, todos esses que eu mencionei, não precisam de mudança legislativa. Né? O Sinesp já está lá no governo federal, o SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas, já está lá na Polícia Federal. O que precisa é investimento e uma atividade de poder executivo para poder dar conta disso. Um outro item que o ministro Moro colocou que é a questão do banco de dados de comparação balística, que é algo que todas as melhores polícias do mundo têm e que ajudam muito no esclarecimento de crime, também é algo que precisa ser feito investimento. É compra de computador, é compra de microscópio balístico, é compra de software. Então, muitas das coisas que a gente fez de observações com relação ao pacote do Moro tem a ver com, talvez o foco no legislativo não seja necessariamente o que o Brasil mais precisa hoje.
Entendi. A questão dependeria muito mais de uma sistematização, uma otimização, na verdade, do que já existe, do que partir para um pacote legislativo, é isso? E eu acho que até, eu gosto de trazer um exemplo de São Paulo, que eu acho que ele é muito bom para a gente falar sobre isso, né? A gente teve recentemente, alguns anos atrás, até um pacote que foi muito defendido pelos deputados que são das carreiras policiais no Congresso, que foi a questão do aumento de pena para pessoas que matam policiais ou familiares de policiais, né? O Sodapaz foi a favor dessa proposta, porque a gente acha que quem assassina um agente do Estado pela condição de trabalho, esse é um crime contra o Estado, não é um crime contra a pessoa, né? Só que quando a gente olha os estados que estão sendo mais eficientes na questão de reduzir vitimização policial, e a gente vê com muito bons olhos São Paulo, que felizmente tem conseguido reduzir o número de policiais vítimas, o que São Paulo fez de diferente? São Paulo teve tanto o trabalho de melhoria da investigação na Polícia Civil, mas também um trabalho muito eficiente da Corregedoria da PM, com a divisão PM Vítima, para ir atrás dessas pessoas, para identificar o autor. Então a gente fala muito sobre isso, Brasil, as penas são muito brandas, precisa aumentar. Só que assim, se a gente não consegue esclarecer, saber quem fez o crime, pouco importa se é 30, 40, 50 anos. Então eu gosto de dar esse exemplo de São Paulo porque ele é um exemplo muito concreto. Você teve um fortalecimento de falar, olha, quem matar policial em São Paulo vai ser identificado muito rápido, vai ter uma força-tarefa, a gente vai coletar, a gente vai achar essa pessoa e a gente vai levar lá para julgamento. Isso tem muito mais efetividade do que você ficar mexendo em aumento de pena, em progressão de regime. Então, o que a gente tem, o Sodapaz acaba defendendo políticas públicas que funcionam, baseadas em evidência. Então, muitas vezes, essas críticas, elas têm a ver com isso. A gente está a fim de defender e de apoiar as propostas que possam, de fato, trazer resultados mais rápidos e mais efetivos para a população. Bom, é uma visão um pouco menos romancista, vamos assim dizer, é mais prática, porque realmente não adianta nada ter lá com 40 anos, apenar com 40 anos, você não sabe quem efetivamente cometeu o crime. Então, primeiro tem que pensar em prender essa pessoa. Fortalecimento de investigação, como é que você chega nessa pessoa? E aí eu vou num ponto que talvez seja o nosso telespectador deve estar se perguntando, né? Você acabou de citar a resolução, o alto índice de resolução que existe dentro do PM Vítimas, da Corregedoria, que é um grupo pequeno, são poucas pessoas que fazem parte desse grupo, mas que tem um alto índice de resolução, de esclarecimento de crimes cujas vítimas são os policiais militares. Por que não estender esse raciocínio de esclarecimento de crimes para toda a polícia? Onde eu quero chegar? Esse exemplo mostra que a polícia militar é capaz, tem conhecimento, tem know-how para fazer uma boa investigação criminal. E hoje ela é impedida de fazer isso. Inclusive, contrariando uma legislação, a lei número 13.491, hoje nós somos praticamente impedidos de fazer uma investigação criminal dos crimes cometidos pelo próprio policial militar. E vocês falam aqui, quando eu falo de uso da força, vocês falam efetivamente das questões de investigação das mortes decorrentes de oposição à intervenção policial e falam das investigações feitas pela Polícia Civil e até pelos promotores do júri. Na verdade, a Lei 13.491, ela coloca essa atribuição para as polícias militares também. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem a participação da Polícia Militar na investigação dos crimes cometidos pelo próprio policial militar? Então, a gente acha que isso tem que ser a questão do cumprimento da lei de fato, né? Acho que nos casos envolvendo morte, a gente acha que pode ter essas duas investigações paralelas, depois isso vai ser remetido para o Ministério Público para fazer a decisão se vai levar isso à denúncia ou não. Com relação a um olhar mais amplo, o Sodapaz já se manifestou várias vezes com relação a essa discussão no Congresso de ciclo completo de polícia. A gente acha que isso precisa acontecer, acho que esse modelo brasileiro cindido de polícia militar fazendo parte do trabalho, polícia civil fazendo parte do trabalho, a gente acha que isso tem uma perda muito grande de eficiência. Então, nós gostaríamos de ver esse debate acontecendo no Congresso Nacional e que estabelecesse de fato essas diretrizes para definir um modelo brasileiro de ciclo completo, seja ele
uma discussão de unificação de polícia, seja ele uma discussão de ciclo completo para as duas polícias com divisão de atribuições ou divisões regionais, eu acho que há vários modelos possíveis. Sim, sim. O que nós precisamos, de fato, é não ter medo dessa discussão. A gente precisa, de fato, enfrentar essa discussão porque a insatisfação quanto a esse modelo, eu acho que está colocada em vários setores da sociedade, dos policiais, da sociedade, dos gestores da segurança pública. Acho que é uma série de entraves que esse modelo traz para a sociedade hoje. Na verdade, quem lucra com esse modelo cindido, como você mesmo colocou, são os próprios criminosos, né? O infrator da lei ele se vale de uma série de aspectos operacionais e acaba saindo ileso, se a gente pode colocar assim, das investigações que são feitas. Talvez não pela incompetência de quem investiga, mas porque se perde parte desse processo na transmissão da informação. Acho que vocês colocam muito bem essa necessidade de se discutir, perder o medo de discutir sobre esse assunto. Até a questão, assim, se a gente for para as questões mais básicas, né, de relação a bancos de dados e sistemas, né, quanto que o governo hoje gasta em sistemas duplicados que as polícias poderiam estar usando o mesmo sistema, né? A gente não trabalha só em São Paulo, a gente já visitou outras polícias em que o sistema de boletim de ocorrência ele é um sistema compartilhado, né? Informações que são produzidas pela Polícia Militar são aproveitadas pela Polícia Civil, a gente não vê por que isso não pode acontecer também nas outras polícias. Obviamente, não é todo mundo que tem acesso a tudo, tem níveis de acesso, atribuições, etc. Mas a gente tem muita perda de informação quando as polícias não compartilham esses mesmos sistemas, e isso na prática, como o senhor colocou, só privilegia quem está cometendo o crime, né? Se você perde informação e com isso perde a capacidade de responsabilizar alguém, isso é problemático. Ô Bruno, é fato que a produção de esclarecimento de crime pela PC é muito baixa, né? Para vocês, isso se deve a uma falta de efetivo, como é alegado, ou porque eles ficam fazendo um trabalho burocrático de registro de BO, ou uma coisa leva a outra? Eu acho que é uma soma de fatores. Acho que tem a questão do efetivo, que de fato está muito precário na questão da Polícia Civil. isso está realmente dramático. Tem uma questão relacionada a processos também, que o senhor coloca muito bem, qual a finalidade do inquérito hoje, o que de fato se coleta de provas. Se você pega hoje o manual de polícia judiciária, aquilo é um compêndio de documentos. Como é que eu faço o auto Y? Agora sim, a polícia ela precisa ter, na verdade, um manual que diga Investigação. Como é que eu faço para conseguir chegar no autor de roubo, que tipo de prova eu coleto, que tipo de diligências eu posso fazer. Então, a gente acha que a polícia ela também tem que fazer essa virada dos processos, nessa racionalização, para a gente conseguir ter uma entrega de melhor qualidade, né? Então, mesmo no caso em que a Polícia Militar chega com uma pessoa em flagrante lá, qual é o trabalho que a Polícia Civil, quais são os sistemas que ela tem para conseguir ver se esse suspeito, ele pode ter cometido outros crimes na região. Como é que eu olho o modus operandi, como é que eu olho a descrição do suspeito, para você, às vezes com um caso que foi iniciado por um trabalho da Polícia Militar, ele pode ser muito bem complementado pela Polícia Civil para você conseguir resolver vários casos de uma vez só. Então, eu acho que é uma somatória de fatores que faz com que a gente tenha esse problema hoje de baixo esclarecimento em alguns tipos de crime pela Polícia Civil. Eu queria fazer um retorno àquilo que você falou a respeito do sistema de bonificação. A gente sabe que o Sou da Paz participou muito ativamente do início de todo esse processo. Como é que vocês veem hoje esse sistema? Ele precisa evoluir? Fala-se muito na bonificação não só por redução em criminal, mas também por produtividade. Como é que está sendo esse processo? Então, a gente defendeu muito esse processo. A gente acha que são processos que conseguem, de fato, forçar uma integração das polícias, consegue dar um norte para vários setores da polícia. A gente está falando desde comandos de área até batalhões. Agora, um ponto que que é nevrálgico para o sucesso desse tipo de sistema tem a ver com a questão da liderança política, né? Então, a gente acompanhou vários sistemas desses, não é só São Paulo que estabeleceu, e óbvio que o incentivo financeiro ele é importante, mas a cobrança periódica
e a conversa sobre essas metas, elas são decisivas para você conseguir trazer. Então, São Paulo perdeu muito nos últimos anos, perdeu um pouco essa capacidade de fazer essas reuniões e fazer essas cobranças, e a gente acha que o sistema ele também tem que evoluir no sentido de discutir outros tipos de indicadores que podem ser usados para monitorar o trabalho da polícia. Também voltando a um tema que você colocou, da crítica que houve à criação dos BAEPs. Uhum. Qual o motivo dessa crítica? Nós temos uma crítica também, mas eu gostaria de ouvir o motivo por que o Sou da Paz é contrário à criação dos BAEPs? Na verdade, a gente não é contrário à criação do BAEP, a gente é contrário a essa ampliação que foi prometida, por dois motivos. Um a gente acha que esse tipo de decisão ele precisa ser motivado por um estudo, né? Então, quando a gente olha como a Polícia Militar trabalha hoje, a gente vê que a maior parte das ocorrências que a Polícia Militar atende são ocorrências de menor potencial ofensivo, são ocorrências de crimes muitas vezes sem uso de violência, e você tem uma tropa especializada que ela precisa sim estar disponível, toda a Polícia do Brasil precisa ter, mas ela precisa ser dimensionada com relação ao que tem de trabalho na rua. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que nos preocupa muito nesse anúncio do BAEP tem a ver com desmoralizar outros programas de policiamento, né? Então, quando você vê um líder público falando, olha, o criminoso respeita a rota, o criminoso respeita só o BAEP, o criminoso só respeita a força tática, você está dizendo que o outro tipo de policiamento que carrega a polícia nas costas, que é rádio patrulha, que atende ocorrência, que faz prevenção, ele não é tão importante. Então, acho que isso é bastante grave, porque, enfim, o senhor comandou tropa, o senhor sabe o quanto que a motivação dos policiais e o reconhecimento, ele é fundamental para o bom trabalho na rua. Então, a gente não é contra a BAEP, a gente não é contra a rota, a gente não é contra a força tática. Esses policiamentos, eles precisam estar disponíveis. O que a gente acha é que fazer essa ampliação sem um estudo do que de fato está sendo necessário na rua e fazendo isso em contrapartida a uma desvalorização de outros programas de policiamento é bastante preocupante. Eu acrescentaria só um detalhe aí, que é a diminuição da oferta de policiais para atenderem ocorrências para a população, de forma geral. Uhum. Porque a gente sabe, talvez você que está nos assistindo não conhece a sistemática da polícia, mas o BAEP não vai ficar atendendo uma ocorrência de perturbação de sossego, por exemplo, a sua briga com o seu vizinho, problemas menores, como você muito bem citou, o BAEP não vai se dedicar a esse tipo de ocorrência. Isso vai demandar um maior número de ocorrências sendo distribuídas para outras pessoas, porque não houve aumento efetivo. Uhum. Houve a criação de mais batalhões, mas não houve aumento efetivo. Então, De onde está tirando? está saindo de algum lugar esse policial. Uhum. Isso nem o governo explicou, né? O Comando Geral falou que eles estão vindo da Operação Verão, vão para outro lugar, e os mais experientes desse outro lugar para onde estão vindo esses recrutas da Operação Verão vão para o BAEP, mas a conta não fecha, a gente sabe que a conta não fecha. A gente entende isso da perspectiva da campanha eleitoral, né? Isso pega muito bem, as pessoas veem o BAEP, veem a rota, querem obviamente ter isso na porta de casa, mas a gente sabe que todo esse trabalho de redução de indicadores, de prevenção criminal, ele é feito muito com base nos outros programas de policiamento. E a gente precisa ter esse reconhecimento público disso e precisa lembrar a todo tempo que a finalidade principal de polícia militar é fazer prevenção criminal, né? Então, é por isso que a gente cobra que essas mudanças elas sejam feitas com racionalização e de forma bem pensada, porque, como o senhor bem disse, o cobertor é super curto, né? Se você está colocando num lugar, alguém vai estar perdendo esse policiamento. Eu tenho feito uma observação, até começamos antes. São Paulo tem um histórico de redução de índice criminal. Hoje tem o índice de homicídio menor do Brasil, equiparável tranquilamente a qualquer país desenvolvido, mas nós não temos aqui em São Paulo a sensação de segurança. Uhum. A nossa população não consegue sair na rua e se sentir segura. O Sou da Paz teve algum estudo, fez algum estudo a respeito disso? De como poderíamos melhorar essa sensação de segurança? Não, a gente não tem nenhum estudo específico com relação a isso, mas assim, a nossa hipótese é que isso está muito relacionado com relação a crime patrimonial, né? Então,
houve a redução expressiva de indicadores. São Paulo, se você olha aí nos últimos anos, a maioria dos índices caindo, mas a questão do crime patrimonial, especialmente o roubo com arma de fogo, ele é um crime que acaba contaminando muito fortemente não só quem sofre, mas todo mundo que está ao redor. E aí, nesse sentido, um ponto que na literatura científica é dito que resolve muito a questão da sensação de segurança tem a ver com a aproximação de polícia e comunidade, né? E aí, de novo, uma crítica à questão dos BAEPs em contrapartida a outros programas de policiamento é que ele é um tipo de policiamento naturalmente mais distante, né? Repressivo e mais distante. Então, nesse sentido, eu não acho que ir por esse caminho vai ajudar a melhorar a sensação, a fazer uma compatibilização entre o que tem de crime de fato e como é que as pessoas estão se sentindo. Eu acho que isso é fundamental, porque se a gente for olhar para as questões mais básicas, alguém que deixa de estudar à noite por medo de chegar em casa, um comerciante que fecha a porta do seu estabelecimento por conta de medo de assalto ou de roubo, são todas coisas que afetam o desenvolvimento do Estado. Então não dá para a gente ter um Estado desenvolvido se a gente não resolve a questão de segurança pública e de sensação de segurança. Excelente, excelente resposta, porque é algo que nós comungamos muito proximamente. A necessidade da comunidade estar mais envolvida e da polícia estar mais presente dentro da comunidade. Estamos acabando já, mas tem mais um tempinho ainda, dá para a gente explorar um assunto que eu acho que é o cerne do Sou da Paz, que é a questão do armamento. O Sou da Paz, desde que foi criado, ele sempre se posicionou de uma forma muito contundente em relação ao controle do uso de armas. Como é que o Sou da Paz enxerga essa flexibilização, se é que a gente pode colocar assim, da posse de arma que veio junto com o governo Bolsonaro? A gente fez isso de uma forma bastante negativa, acho que primeiro porque não houve uma justificativa técnica para isso, e segundo porque a gente participou do processo de aprovação do Estatuto do Desarmamento, que é uma lei que não fala só sobre compra de arma, ela criou crimes para a polícia coibir a questão de arma de fogo, e acho que São Paulo é um ótimo exemplo de como isso, bem efetivado, consegue levar mais segurança. São Paulo, antes do Estatuto do Desarmamento, apreendia 40 mil armas de fogo na rua. Hoje apreende por volta de 15 mil. Então isso não é só segurança para o cidadão, mas isso é também segurança para o patrulheiro que vai hoje atender uma ocorrência e sabe que o número de armas em circulação é bastante menor do que tinha. Quando a gente faz essa crítica a uma flexibilização, é porque a gente tem estudos muito claros que mostram que a arma legal, a arma do mercado legal, ela também migra para o mercado ilegal. Então, se a gente aumenta essa base de armas no mercado legal, a gente pode esperar claramente uma criminalidade também mais bem armada. Então, o que a gente defende não é contra a arma, mas a gente defende que isso seja bem controlado, que as pessoas que queiram comprar arma passem pelos testes, tenham essa renovação periódica, e acho que o governo Bolsonaro foi num outro caminho, né? Eles mudaram, por exemplo, a renovação dos requisitos para 10 anos. Então, qual a justificativa disso? Se a gente, para dirigir, para a carteira de motorista, eu tenho que ir lá de 5 em 5 anos, ver se eu estou apto, fazer o exame de vista, etc., por que a arma de fogo, que proporcionalmente mata muito mais, são 7 em cada 10 homicídios são com arma de fogo, por que para arma de fogo eu vou transformar isso em 10 anos? Então, a gente acha que isso vai para uma linha de um descontrole, que eu acho que é o contrário do que teve efeitos positivos, por exemplo, em São Paulo. Mas isso tudo ainda a ser verificado no decorrer do tempo. Então, eu acho, na verdade, que a gente não precisa nem apostar nisso ou aquilo, porque se a gente for olhar na história do Brasil, antes de 97, por exemplo, antes da criação do Sinarme, que você comprava arma na Mesbla, no Mapping, foi o período em que mais cresceu o homicídio do Brasil. Então, a gente não tem dúvida que, infelizmente, essa é uma medida que vai pressionar ainda mais os indicadores de criminalidade no Brasil, especialmente homicídio, suicídio, acidente dentro de casa, né? Então, não acho que é uma questão de projeção, de fazer uma aposta ou outra, acho que é só olhar para a realidade do Brasil. Quando era mais flexível, era mais fácil comprar a arma, foi o período em que mais se cresceu o homicídio. Certo. Bom, nós estamos terminando, mas eu queria só uma última pergunta, que falamos da agenda do Sou da Paz.
Eu queria que você falasse muito rapidamente, tem 1 minuto só de programa, o que é o Sou da Paz, do que vive o Sou da Paz, e o que ele faz para ter a independência que tem. Quem banca o Sou da Paz? Então, o Instituto Sou da Paz é uma organização da sociedade civil, né, que tem quase 20 anos de trabalho, que trabalha para influenciar as políticas públicas de segurança, para ajudar a reduzir a violência. E o Instituto Sou da Paz hoje, ele é completamente independente de recurso público, justamente para a gente poder fazer elogios e críticas com a independência que a gente precisa. Então, hoje, se você entra no site Sou da Paz, você tem os relatórios anuais com todo tipo do projeto que a gente executa, resultados e também quem financia o Sou da Paz, que hoje basicamente é um investimento privado. A gente tem empresas, a gente tem fundações e até pessoas físicas que tiverem interesse em fazer essa doação, conseguem pelo site colocar lá. Então, a transparência é completa. A gente tem tanto os resultados quanto o que a gente recebeu de dinheiro, como esse dinheiro foi investido e a lista completa de financiadores. A gente acha que não dá para fazer um trabalho como esse, de política pública, sem ter uma transparência total, tanto de qual é a nossa missão, quais são os nossos objetivos, mas também como é que a gente está executando esses recursos. Muito bom. Eu só deixo um convite aqui a visitar você que é um estudioso de polícia, você que gosta do tema segurança pública. O site do Sou da Paz é matéria obrigatória para o seu conhecimento. Estive muito próximo, quando estava na ativa, do Sou da Paz. É muito honesta o posicionamento deles. Não é ideológico, acho que isso é o mais importante. Não é um posicionamento ideológico, é um posicionamento honesto, calcado em cima daquelas buscas de informação que eles fazem através das suas pesquisas. Então, fica o convite aqui a conhecer melhor o site do Sou da Paz. Muito bem, então vamos terminando aqui essa edição do Defenda PM, a 50ª, um ano no ar. Agradecendo muito ao Bruno pela presença, os esclarecimentos. Coronel Ernesto, muito obrigado também. Tenham todos uma ótima segunda-feira, boa semana, até segunda que vem.